Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Michel Souza. Estamos aqui para dar continuidade ao curso básico em teologia pelo ITADEG, Instituto Teológico da Assembleia de Deus no Barreto. Hoje estamos caminhando para o 5º capítulo e vamos falar um pouco sobre a seita Mórmon, ou a religião Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Bem, a Igreja Mórmon foi fundada por um homem chamado Joseph Smith, americano, e essa seita surgiu nos Estados Unidos. Smith fundou essa igreja baseada em algumas revelações, a primeira visão, pseudo-visão que ele diz ter tido, ele diz ter visto o Pai e Jesus Cristo ao seu lado, seu Filho. E Deus falava para ele que todas as igrejas que existiam no mundo eram falsas e que ele seria o fundador da verdadeira igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Isso depois de ele ter visitado várias igrejas e ter se decepcionado em praticamente todas, talvez porque era contra alguma coisa que ele acreditava. Mas só nessa primeira visão nós já percebemos que não tem respaldo bíblico, porque o próprio Deus, quando Moisés pediu para ver a sua glória, disse: homem nenhum jamais verá a minha face e viverá, mas tu me verás quando eu passar pelas costas, tu me verás de costas. Então já vemos aqui uma grande inverdade, em Joseph Smith falar que viu Deus e viu Jesus ao seu lado e continuou vivo, sendo que Deus disse que quem o visse certamente morreria. Depois que ele tem essa visão, e depois ele tem uma segunda visão. Nessa segunda visão se apresenta para ele um anjo chamado Moroni, e esse anjo falou para ele que em um tempo em que houve uma guerra, o anjo Moroni, escondeu as tábuas de ouro onde estavam escritos toda a lei que os mormons deveriam obedecer. E esse anjo ensinou aonde essas tábuas estavam para o Joseph Smith, e ele então desenterra essas tábuas de ouro que estão guardadas, escondidas em um local que o anjo foi mostrar para ele, e o anjo também deu 2 pedras para ele, uma chamada Urim, outra chamada Tumim. São 2 nomes conhecidos para nós cristãos, porque são 2 pedras que faziam parte da roupa do sumo sacerdote, mas que para o Joseph Smith serviria como lentes, para que quando ele colocasse a pedra Urim Tumim sobre as letras escritas nas tábuas de ouro, Joseph Smith, por revelação, receberia a interpretação de cada letra, e assim eles iam escrevendo, ou alguém ia escrevendo por ele, ele ditando e alguém escrevendo, e veio ao que conhecemos hoje como o livro de Mórmon. Chegou a ser a transliteração ou a tradução do que estava escrito nessas pedras, tudo que está escrito hoje no livro dos Mórmons, segundo conta Joseph Smith nesta visão. A igreja cresceu assustadoramente, ele tinha uma técnica, uma tática de colocar 12 pessoas, 12 discípulos para cuidar de uma pessoa, visitá-la constantemente, e assim ele foi galgando, foi conquistando muitas pessoas no solo americano. A igreja Mórmon cresceu assustadoramente nos Estados Unidos, a tal ponto de Joseph Smith ter a pretensão de se lançar como candidato à presidência dos Estados Unidos. Após a morte de Joseph Smith, houve uma divisão na igreja Mórmon, a primeira liderada por Yonk, um dos seus fiéis discípulos, outra liderada pelo filho do próprio Joseph Smith, e outra igreja que foi dirigida por vários líderes, que tinham também as suas visões particulares.
Esta igreja dirigida por Young, ela foi fundada em Utah. Na época, Utah fazia parte do México e não dos Estados Unidos, tá? Onde hoje se encontra Salt Lake City, né? O filho de Joseph Smith, ele fundou a sua igreja no estado de Missouri, né? E esse terceiro grupo, essa terceira divisão, tá? Ficou em um local lá chamado Bloomington, tá? Então a primeira igreja continuou com o mesmo nome. A segunda igreja, que foi dirigida pelo filho de Joseph Smith, né, se chamou Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Essa igreja prosperou muito, mas a de Utah prosperou muito mais, tá? E a de Bloomington, né, foi uma igreja dirigida por vários líderes. Ela ficou conhecida como a Igreja de Cristo do Lote do Templo, tá? E ambas falam que o regresso de Cristo não será para Israel, mas o regresso de Cristo se dará nos Estados Unidos, né? É algo que confronta e contraria plenamente o que as Escrituras dizem, que Cristo virá do céu, descendo com a Nova Jerusalém para governar o mundo na época do milênio, e a sede mundial do governo mundial será em Jerusalém, né? Então, esse livro de Mórmon, ele tem 15 livros, melhor dizendo, né? Vários capítulos, vários versículos, como a Bíblia, mas somente 15 livros, tá? E nesses 15 livros estão inseridos muitos textos completos da nossa Bíblia Sagrada, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Vamos ver vários testemunhos, né, contra o livro de Mórmon, porque a arqueologia jamais encontrou montanhas, cidades, regiões geográficas que são descritas no livro de Mórmon, diferente da Bíblia, que a arqueologia a cada dia prova, né, que o que está escrito na Bíblia Sagrada é realmente verdade, porque tem fatos arqueológicos, né, não que comprovam que a Bíblia é verdade, porque para quem tem fé, ainda que não houvesse tantas provas assim, nós continuaríamos crentes, mas graças a Deus pela arqueologia, né, que só nos ajuda a ver que as Escrituras não falham e jamais poderão falhar, tá? Os Mormons, né, a igreja Mormon crê que Joseph Smith era um profeta. Ele era um cara que tinha visões, revelações, segundo ele. Se eram verdades ou não, né, eu não tenho como dizer, tá? Eu posso falar que de Deus não era, né? Pode até ser que ele tinha visões, mas quem dava para ele, se era alucinação ou se era alguma coisa paranormal, sobrenatural, de forças espirituais da maldade, ou se era invenção da própria cabeça dele, né? Ele era um cara que gostava muito de ler literaturas com coisas meio psicodélicas, mas a Bíblia fala como julgar um profeta, né? E a primeira e segunda coisa é que se o que esse camarada falar não acontecer, não foi Deus que falou, e esse camarada é um falso profeta, né? E de tantas profecias que ele liberou, ele falou que lá o lugar lá onde ele vivia nunca ia pertencer a nenhuma outra família, a não ser a família de Joseph Smith. Mas depois que ele saiu, depois que ele faleceu, hoje é um local ocupado por outras pessoas que não pertencem à sua família. Então, essa profecia falhou, não se cumpriu como ele disse, logo ele é um falso profeta, tá? Ele profetizou que a Nova Jerusalém, né, que o templo que vai ser erigido da Jerusalém,
né, o novo templo vai ser reconstruído lá em Missouri, nos Estados Unidos, e não em Jerusalém. Né? É algo absurdamente sem pé e nem cabeça. Tá? Vamos lá. As principais doutrinas. Isso aqui é interessante, deixa eu falar isso aqui para vocês. Em uma das suas profecias, suas revelações, Joseph Smith chegou a descrever como são os habitantes da Lua, a altura, o jeito que eles se vestem e tal. E até então todo mundo admirava esse cara, né? Só que ele teve a má sorte de alguém ir lá à Lua, né? E descobrir que lá não tem habitante nenhum, porque lá não mora ninguém, né? E muito menos como Joseph Smith descreveu, certo? Então, profetizou, falou em nome de Deus algo, e esse algo não aconteceu, me desculpa, meu irmão, não é profeta de Deus, é falso profeta. Tá? As principais doutrinas do mormonismo, tá? Há muitas coisas que são semelhantes. Eles creem em Deus, creem em Jesus Cristo e tal, mas eles não creem na Trindade, tá? Só que eles creem que Deus é Adão e que Adão é Miguel. Na sua confissão de fé, fala lá, o nosso Deus e Pai, né, chegou junto no mundo com Eva, sua esposa. Então, para ele, Deus é Adão e Adão é Miguel, né? A crença deles em Jesus Cristo, que Jesus Cristo era um cara polígamo, né? Que Jesus casou com Maria Madalena, com Marta e com mais não sei tantas pessoas, certo? Mas tem coisas que são absurdas. Por exemplo, esse aqui. Eles creem ser a Bíblia a palavra de Deus quando for correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon palavra de Deus. Quer dizer, eles dizem que há verdade na Bíblia, mas a Bíblia não é toda a verdade. Há algumas verdades. O livro de Mórmon é muito mais verdadeiro, é superior à Bíblia Sagrada, tá? Que mais? Eles dizem ser só há salvação se as pessoas se converterem ao mormonismo, porque para eles é a única igreja verdadeira, tá? E existem muitos outros exageros, né? Como a poligamia, né? A pessoa pode se casar várias vezes, porque lá Joseph Smith ensinou que a mulher que for mormon, mas for solteira e morrer solteira, lá no paraíso, ela vai ser serva, vai ser uma empregada, mas se casar, vai ser senhora. Então, como ninguém quer ser serva, todos querem ser senhoras, querem mandar, governar lá no paraíso, então é permitido o homem casar, né, e se relacionar com várias mulheres. Tá? E eles usam Jesus como exemplo, dizem que Jesus se relacionou com Maria, com Marta, com Maria Madalena, com várias outras Marias que a Bíblia descreve, mas tudo isso aí é invenção da cabeça do homem. Tá? Então são absurdos e infelizmente esses camaradas estão espalhando aí pelo mundo, tá? E nós temos que apologeticamente tentar salvar vidas, né? Eles dizem que a igreja de Jesus fracassou, né? A igreja cristã de Jesus fracassou e a igreja de Joseph Smith veio para corrigir e superar esse fracasso, tá? E a Bíblia é apenas um livro que de vez em quando eles dão uma olhada, mas o livro superior é o livro de Mórmon, tá? Já falei para vocês sobre isso, já falei acerca da igreja, né? E o Senhor
que a igreja, né, a igreja verdadeira é a igreja deles, segundo eles, né, diz assim, que o Senhor em sua misericórdia providenciou o reestabelecimento de sua igreja nos últimos dias, e pela última vez foi já demonstrado essa restauração efetuada pelo Senhor através do profeta Joseph Smith, né? Absurdo isso. Acerca do batismo dos mortos, né? Eles também ensinam que a pessoa morreu, né? Mas morreu sem a salvação, então o seu parente pode se batizar no lugar daquela pessoa e aquela pessoa vai e é salva. E eles usam o texto de 1 Coríntios 15, né? Só que o que Paulo está frisando em 1 Coríntios capítulo 15 não é batismo. Paulo está priorizando ali, evidenciando a ressurreição. Paulo está falando da ressurreição e não do batismo. Quando Paulo fala de batismo dos mortos, Paulo está questionando os coríntios, né? Por que alguns lá se batizam pelos mortos, que era um costume lá de Corinto? Alguém vive se batizar no lugar de alguém que morreu para salvar aquela pessoa morta, que não teve tempo de se batizar, ou oportunidade e alguma coisa dessa natureza. Aí Paulo fala, por que então vocês têm essa prática, se vocês não acreditam em ressurreição? Esse é o X da questão ali, sobre o batismo dos mortos. E não Paulo estava dizendo, pratiquem isso. Ele estava questionando por que eles faziam esse batismo, se eles não acreditavam na ressurreição. Certo? Acerca do matrimônio, né? Já falei sobre a prática polígama, tá? Acerca do castigo eterno, tá? É outro ensinamento deles. Eles dizem que o castigo verdadeiramente não vai ser eterno, mas como Deus é eterno e é Deus que está aplicando o castigo, então só na etiqueta o nome é castigo eterno porque foi estabelecido por Deus, mas ele pode durar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, um mês, um ano, mas não que ele seja eterno, eternamente, para sempre, tá? E isso não é o que as Escrituras nos ensinam, né? Que nós vamos sorrir e nos alegrar pelos séculos dos séculos, e a igreja, e os que ficarem perdidos serão atormentados para todo sempre. É isso que as Escrituras deixam bem claro, tá? Vamos lá. Então vamos ver o que é que as Escrituras nos ensinam acerca do que os mormons dizem ser verdade e que não é. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Ela é chamada de o livro dos séculos, ela é divinamente inspirada, ela é poderosa, absolutamente digna de confiança, ela é pura, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é perfeita, ela é verdadeira, né? Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, tá? E vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, né? É uma palavra poderosa, tá? Isso aqui é interessante. Os escritos mais antigos dos pais da igreja, apoiados pelas mais recentes descobertas arqueológicas, provam que a Bíblia é um livro inalterável em conteúdo literário e doutrinário, certo? Sobre Deus, ele diz que Deus é Adão, mas Deus não é Adão. Deus e Adão são duas pessoas distintas, pois Deus desceu no jardim e chamou Adão. Se Deus fosse Adão, Deus estava chamando ele mesmo, mas Deus chamou Adão, né? E Adão disse, eu me escondi porque eu estava nu e tal. Vocês conhecem o texto, não precisa nem explanar tanto. Então Deus não é Adão, Deus é uma pessoa divina, Adão é uma pessoa humana, são duas pessoas distintas, né? Adão foi homem, e a Bíblia diz em Números, Deus não é homem, tá? Ele se fez carne, se fez homem, mas Deus não é homem, Deus é espírito, tá? É imutável, tá? Sobre Jesus Cristo, ele diz que Jesus, né, foi um cara polígamo e tal, que lá em João 2 era o casamento dele, mas o texto fala que Jesus foi convidado com os seus discípulos. Então Jesus foi convidado com os seus discípulos para o seu próprio casamento. Algo sem
sem noção, né? Sem firmeza, não tem sustentabilidade essa afirmação. Tá? Mas a Bíblia fala que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Oh, glória. Tá? Sobre a igreja, ele diz que a igreja, José Smith diz que a igreja falhou, fracassou, se dissolveu e foi necessário Deus fazer outra igreja através dele. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus fala em Mateus 16, versículo 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, no grego, significa nunca jamais. Então, nunca jamais prevalecerão contra ela. Entendeu? É uma igreja que ela vai passar por tudo e ela vai permanecer intacta, firme, porque ela está fundamentada em Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos, que é o próprio Jesus Cristo. Tá? Sobre o batismo dos mortos eu já falei, né? Sobre o matrimônio, tá? Vale a pena dar essa frisada, né? E eles dizem que lá no céu para onde eles vão, né? Os maridos vão governar, as esposas também, e quem não casar vai ser servo, vai ser escravo, lá, até lá no paraíso vai ter escravidão, no paraíso deles, né? Mas a Bíblia não fala nada disso, né? Quando questionaram Jesus, uma mulher casou, não deu filhos porque o cara morreu, o irmão dele casou com ela para poder cumprir a lei, mas ele também não conseguiu engravidar ela. Resumindo, esse cara tinha 7 irmãos, os 7 casaram com ela, nenhum conseguiu dar filho para ela, e no final ela morreu também. Aí eles perguntam, isso está lá em Mateus 22, acho que no versículo 29, por aí. Aí eles perguntam para Jesus, na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Porque ela casou com os 7 irmãos. E Jesus fala assim, errais, porque não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus, porque já não podem morrer. Tá? Então, sobre o matrimônio, na ressurreição seremos como os anjos, ou seja, não precisaremos ter relações sexuais para deixar uma geração futura, para perpetuar o nosso nome, porque já não iremos mais morrer. Maravilha, não é? Glória a Deus. E sobre o castigo eterno, né? Também já falei aqui que eles dizem que eterno é só porque Deus criou, e Deus é eterno, então ficou etiquetado isso, mas que o tempo realmente pode ser 10 minutos, tal, tá? Mas isso contraria o que a Bíblia diz, né? Sobre o sofrimento eterno, sobre o gozo e a alegria eterna. Deixa eu te falar algo para me encerrar esta aula de hoje. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de aproximadamente 40 autores, de locais diferentes, de temperamentos diferentes, em tempos de vida diferentes, mas ela tem uma concordância tremenda do primeiro ao último livro. A espinha dorsal dela é tremenda, não tem desvios, é retinha, tá? E temos ainda o autor, né, que é o Espírito Santo, ao nosso lado. Mas eu te faço uma pergunta: você prefere acreditar na Bíblia, que foi escrita por homens santos, cheios do Espírito Santo, inspirado por Deus, né? Ou você prefere acreditar em um livro que foi escrito por uma pessoa só, que não tinha um bom testemunho, vivia envolvido em problemas, dizendo ter tido pseudas visões, pseudas revelações, que ninguém sabe se é verdade ou se não é? Em que história você acreditaria?
você ouve duas histórias. Uma foi contada por uma pessoa só, ela está dizendo um monte de coisas que parece até um filme de Hollywood. E outras pessoas estão contando uma história, só que existem várias testemunhas dizendo, foi exatamente assim, foi assim, foi assim. E pessoas que nem se conhecem direito, mas chegam e falam. Com qual das duas histórias você vai ficar? Lógico, com aqui tem mais respaldo. Então, é isso que eu estou te propondo nesta aula. Tá? Não creia no Espiritismo, não creia no catolicismo romano, não creia no Adventismo do sétimo dia, não creia no Mórmon, tá? Porque são doutrinas criadas por uma pessoa só. Entendeu? E tem arrebatado multidões que, se nós não corrermos atrás do prejuízo, irão a passos largos para o inferno. Mas você está estudando para ajudar essas pessoas a se salvarem. Tá? Então esse foi um resumão sobre o mormonismo, tá? Quero só encerrar citando um texto que está lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 8 em diante, no qual Paulo fala: se vocês ouvirem de nós, Paulo falando, ou até mesmo se um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, que não seja esse que eu vos já ensinei, seja amaldiçoado, seja anátema. Entendeu? Seja anátema, seja amaldiçoado. É um evangelho amaldiçoado, mentiroso. E foi exatamente isso que aconteceu com Joseph Smith e com outras pessoas. Ele viu um anjo descer do céu para lhe entregar um evangelho. E sempre a heresia aceita vai querer ser superior ao verdadeiro evangelho. Porque Moisés recebeu a lei em tábuas de pedra, em um idioma que ele conseguia ler. Mas Joseph Smith, como é superior, ele recebeu em tábuas de ouro. Entendeu? Então, fique esperto, toma cuidado, tá? Creia na Bíblia. A Bíblia é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ô glória. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, que será sobre o evolucionismo de Darwin, tá? Vai ser muito bom, tá? Deus abençoe a toda a família Itadeb, em nome de Jesus. Tchau, tchau.